Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente falar do RZTR11, fundo de tijolo, tá? Mas dá para ser confundido como um fundo de papel de taxa pré-fixada. Eu já expliquei isso no último vídeo que a gente fez do RZTR, mas eu vou reforçar aqui nesse, né? Só antes, vendo aqui um pouco sobre o fundo aqui no Status Invest, a gente está falando de uma cotação atual de R$ 85,38. Chegou nas suas mínimas nas últimas semanas, né? Falando lá de metade de dezembro, chegou a R$ 80, né? Então aqui é R$ 79,50 lá pelo dia 19 de dezembro. E hoje já deu uma recuperada, a gente está falando de uma valorização de 9,5% desde 19 de dezembro até essa semana. O último rendimento que a gente vai ler no relatório, né, foi de 1,15 e aqui eles já anunciaram o próximo rendimento de 1,10. Inclusive já estou curioso para ler o próximo relatório gerencial referente a esse rendimento para saber por que eles decidiram abaixar o rendimento, sendo que o ganho de capital que eles tinham obtido ainda estava consideravelmente alto, né, tinha bastante gordura para ir queimando nesses meses. Com um rendimento de 1,15 daria para segurar ainda para 2025. Mas vamos para o relatório gerencial para entender, né? Aqui, claro, é referente ao resultado de 1,15 e no próximo vídeo a gente traz o relatório gerencial referente a 1,10. Mas tudo bem. Aqui a gente está falando então de uma gestora que é a Risa Terrax. Elas pecam um pouco no relatório gerencial, poderia ser melhor, até esse formato do PDF um pouco estreito aqui, dificulta um pouco a leitura, né? Mas bom, aqui eles começam com o objetivo do fundo, né? Então são três estratégias: Sale e Lease Back, Buy to Lease e Land Equity. Já, em uma página aqui, vai ter um pouco mais a fundo cada estratégia e eu tento explicar de forma breve cada uma. Mas tudo bem. Aqui a gente está falando de um fundo que teve 4 emissões, tem taxa de administração alta, de 1,25%, tem uma taxa de performance também considerável, né, 20% do que excedeu o CDI mais 2%. Okay? Aqui algumas informações sobre o fundo, dá para a gente pular. E bom, aqui é muito interessante, né, acompanhar, que é o panorama que eles colocam todo mês. Então, primeiro o desempenho dos fundos imobiliários, claro, é que eles falam da performance negativa nas últimas semanas, influência das políticas monetárias que a gente já vem acompanhando, né, desconfiança fiscal e tudo mais, perspectivas para os FIIs, com a questão de taxa de juros alta, juros futuros alta, é, que fala do IFIX ainda enfrentando dificuldades Claro, agora ele já deu uma respirada, né? Mas aqui o relatório é antes do IFIX dar essa respirada em que vários fundos subiram 10, 15%. E assim eles seguem, né, do acompanhamento da safra do Terrax, que aparentemente eles falam do Mato Grosso, Tocantins, Goiás, tudo sob controle, tudo ok. Fala das commodities, soja, algodão, milho, a princípio também tudo ok pela lida rápida que eu dei, mas vale a pena aí quem se interessa mais dar uma pesquisada com uma lupa no fundo aqui de cada tópico, ok? E bom, aqui a gente tem um resultado, né? Inclusive deixa a desejar um pouco a questão de transparência visual, mas aqui a gente está falando de um resultado de 1,10 e rendimento distribuído de 1,15 e um resultado acumulado ainda de R$ 2,54. Por isso que eu falei, né? Nesse daqui, eles distribuíram 1,15, mas já anunciaram que vão distribuir 1,10 para o mês que vem. Na verdade, para esse mês, né? A gente está fazendo o vídeo aqui em janeiro. E eu já estou curioso para saber se eles se eles justificaram. Conhecendo um pouco a gestora, por essa falta um pouco de justificativa, de transparência, talvez eles nem justifiquem, eles só vão colocar DRE e a gente entenda, né? Mas tudo bem. Então, seguindo aqui, tem a DRE, tem um resumo, a gente pode passar, atribuição da performance comparado com alguns benchmarks, né? CDI bruto, CDI líquido. Aqui muito interessante, né? Eles colocaram esse guidance até fevereiro de 2025, então a gente está falando entre R$ 1,05 até R$ 1,25.
pagaram 1,15 e já anunciaram para janeiro 1,10. Vamos ver como é que eles vão seguir, se o guidance do próximo relatório vai se manter esse ou se vai diminuir, já que eles diminuíram o resultado. Aqui os comentários do gestor, né, na estratégia do Land Equity. O fundo ainda detém a Fazenda Clarão. Ok. A gestora também informa que na data deste relatório possui o termo de compromisso de compra e venda vinculante para adquirir uma nova propriedade do município do Alto Parnaíba. Bacana, então outra propriedade para eles fazerem, executarem a estratégia. E apesar das recentes altas da Selic, desde a redução da taxa Selic no segundo semestre de 2023, atualmente a 12,25%, as operações de sale, leaseback e buy to lease continuam atrativas. Ok, então aqui está o portfólio e tem as estratégias, né? Então, tentando resumir de forma breve aqui, a gente está falando de uma estratégia sale e leaseback, que é o quê? É um produtor, vai vender a fazenda para a Risa Terrax e vai ter um compromisso de recompra num preço que vendeu. Com isso, a Risa Terrax pré-fixa uma taxa de arrendamento. Então, olha, eu vou comprar sua fazenda, você vai ter a opção de recompra daqui a tantos anos, enquanto isso você vai me pagar 13% ao ano. Então, meio que funciona como um fundo imobiliário de crédito. Por quê? Porque ele não vai ganhar com a valorização da fazenda. Ele vai pegar essa taxa de arrendamento e com isso vai gerar caixa, vai conseguir distribuir no mercado rentista que é o dos fundos imobiliários. Bem bacana. Assim como também a estratégia Buy to Lease, muito semelhante, só que ao invés do produtor vender para a Risa Terrax, é uma empresa que vende para a Risa Terrax, que aí sim ela vai arrendar para um produtor. Ok? E tem a estratégia Land Equity, que é de desenvolvimento de terra. Né? Então, se a Risa Terrax vê a oportunidade de uma terra que tende a valorizar, ou que eles acreditam que o valor vai valorizar, eles compram e querem ganhar com essa valorização. Aqui está a porcentagem de cada estratégia, então buy to lease, a gente está falando de 30%, a maior porcentagem é sale e leaseback, que é a que o produtor vende para a Risa Terrax com opção de recompra, e a pequena parte de land equity, que é 16%. Então, bacana. E aqui eles falam, né, das mitigantes dos riscos, potencial de retorno, conclusão, né? Então, todos os relatórios gerenciais têm essa página. Disclaimer, e aqui eles vão seguir com propriedade por propriedade, que tem imagens, então bem bacana quem quiser saber mais a fundo, né? Estiver pensando aí em adquirir fundo imobiliário, se interessar por cada tópico aqui ou as maiores concentrações. Mais bacana, a intenção é trazer isso agora sobre o relatório gerencial, indo aqui para o cálculo de um valor, né, que pode ser interessante. Então, a gente vamos pegar aqui o Risa Terrax. Aqui, ó, a gente está falando de um resultado. Opa, vamos pegar o dia certo, né? A gente está falando do dia 23/12. Então, a gente está falando de um resultado de 1,10, distribuição de 1,15, tem a reserva acumulada de R$ 2,54 ainda, não tem alavancagem, ótimo. Não teve ganho de capital nesse mês, né? Foi no mês passado. O guidance mantém 1,5 até 1,25, zero vacância, ótimo também. Um fundo aí que tem um histórico muito bom na questão de vacância mínima. Tem a taxa de performance que eu comentei e a taxa, né? Aqui. Partindo para o preço teto, o que eu vou considerar aqui, pessoal? Então, vamos pegar aqui ó, o preço teto para tijolo e o spread. Eu vou considerar um spread de 2,5. Okay? Apesar de ser um fundo com histórico bom, como se trata de agronegócio, eu gosto de ser conservador e colocar um 2,5. Eu não considero um high yield ali para considerar o spread de 3 e nem um fundo seguro para considerar 2 ou 2,25. Então, vamos colocar 2,5%. Okay? Renda anualizada. Aqui a gente tem, vamos lá pegar o guidance. Aqui ele está pagando 1,10, 1,15, por quê? Porque teve o ganho de capital. Então, para ser bastante conservador, eu vou colocar um retorno que eles estavam pagando antes, né? Que é de... Onde é que está aqui o... Aqui, ó. Que era de 90 centavos. Então, eu vou considerar esses 90 centavos, tá bom? Então, vamos pegar aqui e colocar 0,90. Opa, não 0...
coloquei errado aqui, é 0,90. Então a gente está falando de um preço teto ali de 111. Nossa, ainda tá bastante descontado no fundo quando a gente tem esse preço que eu calculei, né? Então a gente está falando de uma cota TOC que está sendo negociada R$ 35. Até dá para a gente brincar um pouco, colocar um spread maior ali, tá? A gente está falando de agronegócio, então vamos colocar 3%, ainda assim o preço teto fica maior. Mas, bom, intenção era trazer isso para vocês, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. Esse é um fundo que eu tenho, inclusive eu tenho minha planilha aqui que eu acompanho meus investimentos, e aqui eu consigo ter o preço médio, consigo ter a valorização, aqui me ajuda também a comparar com outros fundos imobiliários que eu tenho, alguns que eu não tenho, também que eu consigo mapear, e assim saber as melhores oportunidades que para mim faça sentido, né, na minha estratégia, adquirir naquele mês. Claro, para cada um é diferente, só ressaltando, nenhum dos meus vídeos que eu já fiz, inclusive esse, não é minha recomendação de compra nem de venda, e a intenção é mais trazer essa análise do relatório gerencial e fazer esse cálculo desse preço para ver se pode estar interessante ou não, atrativo ou não. Claro que pode ter outros também que estão atrativos, então nem se eu pudesse recomendar, talvez eu recomendaria, né? Porque tem que analisar qual é a maior oportunidade ou não. Mas tudo bem, então eu concluo o vídeo por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.